Eu quero que nessa noite você possa abrir a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, a gente vai ler. A palavra de Deus vai falar da seguinte maneira: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e esse chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração de vocês. Nessa noite, papai, eu entrego a palavra que nós acabamos de ler em tuas mãos, Deus. Fala através dela nos nossos corações, assim como pela manhã, agora pela noite. Eu creio, Deus, que o Senhor tem mais para cada um que veio até este local. Nós estamos mais uma vez aqui declarando que estamos sujeitos ao Teu agir e ao Teu toque. Espírito Santo, vem nos ajudar, nos convencer do nosso erro, nos convencer que precisamos, Deus, e necessitamos mais de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês sabem que eu estava ouvindo essas últimas semanas, como sempre faço, as mensagens, e Deus me levou para esta palavra. E é engraçado que quando a gente lê ela e tu para perceber, principalmente no versículo 8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês, tu nota que aqui a gente tem o ato de se chegar, ou se achegar. É importante nós entendermos nessa noite que eu e você temos uma orientação bíblica para que nós, de alguma maneira, possamos entender esse princípio de que eu e você precisamos nos achegar a Deus. Sem esse princípio, eu e você podemos passar alguns maus bocados na vida cristã, porque não entendendo isso, a gente não vai colher alguns frutos de chegar até Deus. Sem eu ir até Ele, é como cantávamos, e como sempre cantamos, pedindo para que o Senhor Jesus faça as coisas em nós de novo, para que Ele possa mudar coisas de lugar. Tu nota que há sempre um primeiro passo nosso de falar: tu tens essa liberdade de fazer. Nós abrimos a porta da nossa vida, nós entendemos o seu chamado. E é engraçado que pastor Maurício falou, na sua pregação sobre um espelho chamado cristão. Aquilo foi muito legal. E não sei se todos aqui ouviram. Se por acaso alguém não ouviu, aqui eu já quero deixar um recadinho. A gente tem as mensagens no canal do YouTube, tá? Então, se você não viu, entra lá e digita Igreja Evangélica Fonte de Bênção. Todas as mensagens, só a parte da mensagem está lá. Se tem alguma que tu não pegou, vá lá, tu pode enviar para quem tu quiser. O pastor Maurício então falou sobre um espelho chamado cristão, sabe? Eu comecei a entender que o nosso papel neste plano todo de Deus, que fomos comprados, nós fomos lavados, e agora a gente já passa a viver uma nova vida em Cristo. Porque essa é a proposta daquele que conhece, daquele que se entrega, daquele que vai para um batismo, de passar a viver uma forma diferente. A gente não tem mais, digamos assim, a vida presa no pecado em que nos amarrava. Agora a gente está livre, liberto pelo seu amor. E eu parei para pensar no espelho. E na verdade, o espelho por si mesmo, eu fiquei pensando, ele não projeta nada. Como assim, pastor Everton? Linkando com aquilo que o pastor Maurício falou, um espelho chamado cristão, eu pensei, o que na verdade é um espelho, senão um vidro com uma película, que é colado ali atrás, e aquilo dá a possibilidade de tu enxergar, de tu se enxergar. E quando eu e você temos a oportunidade de refletir algo, pense no seguinte aspecto: de que o espelho não reflete ele sozinho, mas sim reflete aquilo que está na frente dele, correto?
Vou citar os mesmos exemplos que eu citei de manhã. Por exemplo, se eu colocar agora um espelho ali, a gente tem um espelho lá em cima no banheiro grande, né? Quando não tem ninguém lá, ele está refletindo o que? A parede está no outro lado. Quando uma pessoa para na frente dele, ele já reflete aquela pessoa, correto? Pensando por este aspecto, se hoje a gente pudesse, nessa afirmação de que espelho nós somos, dizer quem nós estamos refletindo. Eu parei para pensar na pregação do pastor Maurício sobre este aspecto. Sabe, essa pergunta e a resposta que nós vamos dar vai determinar o resultado para diversas situações em nossa vida. Pensa só agora que a sua pessoa está envelopada com aquele material que reflete. E aí eu comecei a analisar que uma vez salvos a gente não deveria em hipótese alguma cogitar a alternativa de nós não estarmos à frente ou não irmos até o Senhor para poder refletir a pessoa dele. Quando nós viemos e entendemos e estudamos a palavra de Deus, é para que em contato com ela seja um plus a mais, além de nossa comunhão diária com o Senhor Jesus. E essa comunhão diária com o Senhor Jesus vai o quê? Fazer com que nós possamos ter este reflexo de Deus na nossa vida. Se hoje eu te perguntasse, você reflete quem? Se eu olhar para você hoje, quais os reflexos que são emitidos de ti? Quais os reflexos que são emitidos de mim? Tu nota que é importante e quando a gente aprendeu e quando o pastor Maurício falou sobre reflexo, a Bíblia nos orienta a nós termos um reflexo em nossa vida. Só que tu nota que isso só vai ser possível se eu e você nos colocarmos nesse local, estarmos à frente do Senhor Jesus, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti para refletir a Tua pessoa em mim, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Mas por que é necessário isso? Eu vou pegar um texto, o de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 18, você pode abrir aí por gentileza? 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Quando eu estava ouvindo a mensagem, estava ouvindo a pregação, eu pensei: você nota que só contempla quem está vendo? Este fato é inegável. Só contempla quem está vendo. Aí talvez tu possa dizer: sim, pastor Everton, é verdade. E eu até pensei que pode sim existir outros meios de se ver. Por exemplo, hoje as pessoas que estão me acompanhando podem contemplar o culto através de sua casa no YouTube, correto? As pessoas são tocadas ali, Deus consegue agir, não há limites para o poder dele. Mas eu quero atentar para o fato de que não se compara o ao vivo. Não se compara tu estar à frente de uma pessoa, de um local. E aí eu logo me lembrei. Em 2017 eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa, eu me programei e nós queríamos viajar, conhecer neve, ver um país desse que tinha, e então a gente decidiu ir para o Chile. E antes de fazer, eu fiquei uma semana lá junto com ela. Antes de fazer essa viagem, eu fiquei meses e meses olhando e olhando e reolhando vídeos no YouTube. Então eu sabia exatamente aonde eu deveria ir, onde eu tinha que ir, como eram os locais. Olhar por vídeo já era demais. Eu me enxergava lá, mas deixa eu falar para vocês, quando eu estive lá naquele local, não se comparou aos vídeos, com certeza. Nada, mas nada troca o presencial. Nada vai trocar e nada vai fazer com que seja igual. Eu vi de fora, sabe? Eu tive este ato de contemplar pelo YouTube. Foi legal, mas quando eu estava lá, aquilo foi uma experiência diferente para mim. Que eu quero falar para vocês nessa noite. Que quando eu e você estamos expostos, como a gente lê aqui, esta exposição, contemplando o Senhor Jesus, tendo entendimento que isto vai o quê? Nos transformar.
Isto vai mudar a nós mesmos. Essa transformação chega a ser tanto que vocês vão entender conforme a gente for desenvolvendo a pregação, que a gente passa a de fato refletir. De fato nós podemos e vamos ser chamados de um reflexo do Deus vivo. Nós não somos só filhos, mas refletimos as suas obras na nossa vida. Nós refletimos tudo aquilo que nós diariamente aprendemos segundo a palavra, que com essa exposição nós vamos chegando mais perto dele. E essa exposição nossa a Cristo tem um sentido. Que sentido é esse? Eu notei aqui que cada vez mais, quanto mais eu me exponho a Ele, mais o seu caráter, digamos assim, vai se impregnando dentro de mim. Quanto mais eu me exponho à sua palavra e deixo ser moldado, as suas virtudes passam a habitar aqui dentro, e eu passo a refletir isso. O amor que nós tanto vemos na palavra de Deus, que Deus é amor, mas o homem por si só não consegue ter o amor que Deus teve. Aí a gente vê muitos casamentos destruídos, por quê? Porque chega numa hora que falta aquele amor, que é o amor genuíno. Em algum momento se racha e se quebra. Como isso é possível? Porque o ser humano ainda não aprendeu que é necessário botar Deus na relação, que é necessário um ou outro refletir aquela essência de Deus que é o amor. Então ali tu vai ver que vai haver uma cumplicidade. Muito mais que isso, essa exposição nossa começa a nos dominar, ela domina a nossa mente. A gente tanto se esforça para ler, para entender, ela domina o nosso coração. Só que quando eu e você vamos tendo esse contato, a nossa maneira de falar já começa a mudar. Vocês notam como é importante eu e você estarmos à frente de Cristo, não à frente, na frente dele, mas em frente a Cristo. Como um espelho, eu devo me chegar à frente da pessoa que eu quero sim resplandecer. É isso que nessa noite eu quero trazer para vocês, que de maneira que eu e você começamos a falar diferente, a pensar diferente, começamos a decidir as coisas diferentes. Porque já não decido mais eu, a gente começa a agir diferente, a gente começa a reagir diferente. Olha só quantas coisas são mudadas, eu começo a andar de uma forma diferente aqui nesta terra, a fazer coisas diferentes, até o meu deixar de fazer coisas já são diferentes, porque eu já reflito não mais eu mesmo, mas Cristo. E aí eu entendi como pôde Paulo, no caminho de Damasco, ele recebe o encontro do Senhor, o próprio Deus se revela para ele e diz: Paulo, Saulo, Saulo, a quem você me persegue, sou eu, Deus. E a partir daquele momento ele é transformado, ele é mudado, e ele entende que agora já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E esse viver de Cristo começa a refletir, porque Paulo se colocou num lugar de exposição. Certamente Paulo tinha entendimento de falar: eu preciso de Cristo Jesus todos os dias, eu preciso da pessoa do Espírito Santo para me ajudar naquilo que eu fui chamado para fazer. Então, para eu refletir isso, eu preciso estar perto dele. Porque do contrário, eu e você vamos tentar, e muitas vezes vamos travar, porque não entendemos que precisamos. Vocês sabem, igreja, que o fim do homem sempre foi glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso, para glorificar a Deus. E de que forma eu e você vamos glorificar a Deus? A gente conhece a palavra que diz que o homem foi feito para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que eu e você praticássemos. Então já são obras preparadas para mim, para você, para Deus. E eu e você vamos glorificar. Uma das formas de glorificar, eu quero que você abra para entender Hebreus no capítulo 1, no verso 3. Hebreus versículo 3. Porque é interessante isso aqui. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Vocês conseguem compreender quem Jesus é? Segundo aqui a gente lê, Jesus o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser. Quando eu e você
entendemos isso, nós passamos a estar cada vez mais empenhados em estar na frente deste Filho, para que eu e você possamos refletir. Diz que o Filho é a expressão exata, é o resplendor. Então quando eu e você deixamos ser governados por Ele, por Jesus, assim a gente passa o quê? A glorificar a Deus, porque a gente passa a não fazer mais as nossas obras, mas as obras do Filho em nós. E aí a gente começa a dar glória a Deus em todas as coisas da nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso fazer, no nosso ir, no nosso não vir. Por isso a dificuldade de muitos em entender. Pode ser que possamos passar anos e anos dentro de uma igreja sem entender esse princípio. Nós não vamos conseguir refletir as coisas de Deus na nossa vida. Por quê? Porque não basta apenas eu vir, não basta apenas eu passar pela frente ou estar no meio de um ambiente. Se eu não entender este princípio de que é necessário eu me achegar a Deus, é necessário eu ir de encontro a Ele, de estar nesta comunhão diária como filho com o Pai, para que Ele possa sim começar a habitar dentro de mim, reinar. E logicamente a minha vida passa a ser um espelho. As coisas que eu vivi eu já não começo mais a viver. O meu velho eu já começa a deixar de lado. Eu já passo a viver aquilo que Jesus Cristo tem para mim. Amém, igreja? É isso que nós devemos entender. Glorificar a Deus. E tudo isso a gente passa a portar uma coisa muito importante que vem dele. Quando eu e você passamos a portar, a gente passa a ter essas características. E é engraçado que eu não sei quanto vocês, mas quando eu leio sem mim nada podeis fazer, o que você pensa com essa afirmação que Jesus falou? Sem mim nada podeis fazer. Eu vou falar o que eu penso para vocês. E vou citar o exemplo que eu falei de manhã. Sem mim nada podeis fazer. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando para mim: Everton, 30 centímetros longe de mim, tu está morto. 30 centímetros longe de mim, tu deixa de existir. Tu para de respirar, acabou. Tu não é nada. Quando eu leio sem mim nada podeis fazer, eu levo com tamanha seriedade a ponto de entender que Ele é a única vida que eu preciso e que eu necessito aqui nesta terra. Porque a gente pode ler e pode passar, que legal, sem mim nada podeis fazer, que palavra confortante, mas mesmo assim começar ou continuar a viver a nossa vida, achando que a nossa vida tem poder para fazer algumas coisas aqui nessa terra. E é justamente nesses momentos em que às vezes quando a gente passa por algumas dificuldades, aí eu não consigo, porque por mim mesmo eu não tenho vida. Eu não tenho capacidade humana de vencer obstáculos e desafios. O ser humano até tenta, mas chega numa hora que cai numa depressão, chega numa hora que cai numa angústia, chega numa hora que cai num desvio de personalidade que não sabe quem é, um transtorno. O ser humano chega numa hora que fica pensando dentro de si, tem uma crise de identidade, não sabe para o que veio, para o que foi criado. E assim existe várias pessoas aí fora porque não entenderam esse princípio de que sem Jesus nós nada somos. Somente através dele eu e você vamos conseguir viver. E tu entende então que sem ele eu não posso ser reflexo de coisa boa. Mais uma vez eu te pergunto, se hoje olhássemos e pudéssemos ver nesta envelopagem quem nós refletimos aqui nesta terra, é nos dado uma oportunidade diariamente de você estarmos expostos à palavra do Senhor Jesus, de nós dobrarmos e falarmos: Jesus, de fato sem ti eu nada posso fazer. Tu vai entender que existe uma autoridade no nome de Jesus. Amém, igreja? O nome de Jesus é poderoso e nós como filhos devemos ir e resplandecer sobre as trevas. Mas como eu e você vamos querer resplandecer e avançar em algumas coisas espiritualmente, se nós não estamos diariamente aos pés de Cristo, aos pés da cruz, dizendo: Jesus, eu preciso de ti, para que eu possa resplandecer sobre as trevas, porque eu não consigo, mas o teu resplandecer sobre mim vai poder e vai me dar autoridade. O teu nome tem autoridade. Quantas vezes nós vimos pessoas sendo tocadas em cultos, pessoas entram, às vezes as pessoas estão cativas ali. Aí pastor Maurício está pregando, pastor Everton está pregando, a gente está cantando e de repente acontece algo no nosso meio. Ali o maligno se manifesta. Eu te pergunto, isto é poder meu, poder do pastor Maurício? De forma alguma. Mas antes o nome poderoso de Jesus Cristo, que está ali para libertar e para curar. Só que
Se eu e você não entendermos que é necessário nós estarmos numa vida, muitas vezes, de oração, praticarmos o nosso jejum dizendo: Jesus, eu preciso mais de Ti, eu preciso da Tua pessoa em mim para que eu possa vencer. E tu quer ver uma coisa? Efésios capítulo 3, no versículo 20, tu pode abrir por gentileza. Efésios capítulo 3. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo nos explica alguns fatos ali. Tu nota como Deus é grande, Deus é poderoso. Seu poder não está limitado. Não há nada que Ele não possa fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pensar, de tudo aquilo que a gente possa pedir. Só que é engraçado que existe um poder. Sou eu que opero o poder? Ou é o próprio Cristo na minha vida que opera em mim? Vocês conseguem entender este princípio de operador? Quem opera em nós, quem nos salva, quem nos cura, quem nos liberta, quem nos dá a capacidade de nós refletirmos algo, é Ele. Quando eu e você achamos que por nós mesmos nós podemos refletir ou operar algo, a gente cai num engano e num erro. E a gente não pode ser um reflexo, a gente não pode refletir. Existe um trabalho na indústria que é chamado operador de máquinas. O que um operador de máquinas faz? Opera a máquina, pastor. Isso é meio óbvio. Então existe uma pessoa ali. A máquina pode ser a melhor máquina. A máquina pode ter sido desenvolvida por um mecânico dos mais top, graduado nas melhores faculdades. Só que essa máquina não consegue fazer nada se não existir uma pessoa para operá-la. Ela tem o potencial, mas existe alguém que precisa operar essa máquina, para que a máquina possa funcionar direito. Aí tu diz: ah, mas pastor, mas nesse caso aí existe algumas máquinas que operam sozinhas, que são automatizadas. Mesmo nestes casos, existiu alguém que estudou e programou. Por exemplo, uma máquina CNC trabalha com códigos, alguém tem que ir ali e programar ela. Tudo existe um código para que funcione se não existe um humano operando. Sinal de que precisa alguém operar, precisa alguém dar os comandos para que aquilo funcione corretamente. Tu nota que uma lâmpada, a gente tem aqui vários bojos. Essa luz que está refletindo é do bojo aí? Não. É do negocinho que gira ali, o nome daquele suporte me esqueci. Não. Isso aqui que nós estamos sendo iluminados é da lâmpada. Se a lâmpada não estiver ali, rosqueada, a gente pode ligar aqueles disjuntores ali e o salão vai continuar escuro, porque é a lâmpada que faz refletir aqui. Como eu e você vamos querer viver uma vida nesta terra, vamos querer estar na igreja fazendo as coisas, ai que legal, é um ambiente legal, e nós não deixarmos com que Deus, com que o seu Espírito possa operar dentro de nós, não vai dar certo. É muito engraçado que essa geração em que nós estamos aqui vivendo, ela por algum motivo tem falado algumas coisas que não são no padrão bíblico. O evangelho está muito liberal lá fora, se pode tudo, então não é necessário, não precisa levar tanto ao pé da letra. Não, meus irmãos, a Bíblia não dá espaço para a pessoa que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador viver uma vida separada do Filho, porque sem o Filho nós não temos vida. A palavra nos orienta que eu e você precisamos dele. Ele é poderoso para fazer, ele faz, ele opera em nós. E esse poder é tão poderoso, sabe? Então não somos nós, é ele. Tudo vem dele. Essa importância de nós nos achegarmos a ele, de termos comunhão com Deus,
Por que falamos tanto em santificação? Por que falamos tanto, sabe, em nós estarmos com os nossos joelhos dobrados, orando sempre? A gente deve estar aos pés de Jesus, porque somente aos seus pés nós vamos ali, muito mais do que receber aquilo que pedimos, nós estamos expostos, e aí a gente vai ter esse reflexo dele. Às vezes a gente pensa, mas é somente coisa de pastor refletir, somente é coisa de grandes homens de Deus. Mas o desejo de Deus é que você possa refletir na tua casa, no teu lar. Maridos refletindo Cristo em sua vida, esposas refletindo o caráter de Cristo, filhos refletindo, trabalhadores, a igreja refletindo Ele. A gente vê muito reflexo do próprio homem, é o homem que acha, e pouco Deus. A gente tem que deixar todos os nossos achismos e nos colocar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, que seja tu na minha vida e não eu não quero saber. Para que de fato a gente possa falar que nem Paulo: eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não reflito mais eu, Ele que reflete em mim. Porque senão vai ser impossível a gente conseguir alcançar algumas coisas. Será que a gente não deve parar e nos colocar nesse lugar de proximidade? E eu me lembrei de uns salmos, eu quero que tu abra, Salmos 53, a partir do versículo 1, Salmo 53. Aqui o salmista faz um relato da opressão em que o povo estava passando, o povo sendo oprimido. E essa opressão vinha de corações endurecidos. E aí olha a conclusão: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Eu fiquei pensando nos dias de hoje, onde a maldade tem também se multiplicado. Será que Deus ainda não está buscando? Será que os seus olhos não passeiam sobre a humanidade que está cada vez mais caindo, indo para o lado errado, porque tem seu coração endurecido, porque estão se corrompendo com as práticas do mal? Deus ainda não está olhando para ver, no meio de toda essa maldade, se ainda existem pessoas que estão dispostas a buscar a Ele. Será que nessa noite Deus lá de cima pode olhar para esta congregação, pode olhar para este templo e lá de cima percorrer com os seus olhos, sondar os nossos corações e dizer: eu quero ver se ainda há quem entenda, se ainda há quem está ali buscando a Deus. Quão sério eu fui tocado por esta passagem. Pessoas comprometidas, igreja, pessoas que amem a Deus. Qual o nosso nível? Olha só, eu falei em comprometimento. Deus está ali olhando no nosso meio, na nossa geração, se existe realmente, como já foi pregado, pessoas comprometidas e não somente envolvidas. Pessoas que não vêm aqui no culto para somente se envolver, que chegam tarde e saem cedo, mas pessoas que amem o momento de adoração a Deus. Pessoas comprometidas com amor a Ele, com amor à Sua palavra, com amor a tudo que diz respeito a Ele. Porque somente desta forma, eu e você, aos seus pés, vamos ter essa capacidade de desenvolver esta intimidade, esta comunhão que é capaz de colocar o reflexo dele em nós. Para que pessoas possam olhar e ver. Será que existem pessoas dispostas a obedecer? O ser humano por natureza tem um coração duro, porque o pecado habita em nós. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Nós somos pecadores por essência. Precisamos de Cristo. Precisamos do seu sangue para nos purificar. Precisamos da sua libertação para ir tirando devagar as coisas que não pertencem, como cantávamos. Quantas pessoas estão comprometidas a de fato dizer: tu tem liberdade para mudar coisas na minha vida, tu tem liberdade para transformar, para tirar aqui, isso aqui, botar para cá, para fazer, tu tem a total liberdade, Espírito Santo.
Não só da boca para fora, pessoas que desejam ser sal, ser luz, ser reflexo de Jesus nessa terra. Quando eu li para isso aqui, eu fiquei pensando, cara, naquela época o povo estava sendo oprimido. Igreja, eu tenho falado. Jesus está voltando. Cada dia mais o fim se aproxima, as coisas estão ficando... Tu olha as notícias, tu olha como tem se armado o sistema. É tempo, igreja, de eu e você estarmos aos pés de Jesus Cristo, dizendo: Jesus, Jesus, misericórdia da minha vida, me transforma por inteiro. Espírito Santo, me dá a capacidade de eu viver o teu querer, de eu viver a tua vontade. Mas isso somente com um coração humilde na frente da presença do Senhor Jesus, sem orgulho, dizendo: eu preciso. Nossa, a sua igreja, será que nós estamos apaixonados? Se eu perguntasse quantos apaixonados nós temos hoje aqui, qual seria a reação de vocês? E aí é engraçado que talvez a gente possa pensar: paixão passa, né? Mas é um sentimento que deve brotar e se transformar num amor, se transformar, sabe, numa gratidão, em que eu vou e que eu quero e que eu necessito e que eu preciso. Será que eu e você podemos clamar para que o nosso coração não se corrompa nesses dias? É tão fácil, meus irmãos, nós nos desviarmos do foco. Tem tantas coisas acontecendo diariamente. O mundo caminha por uma direção. O fim está próximo e Jesus está voltando. Eu e você não podemos perder tempo e nós precisamos refletir a glória do Pai. Tu pode refletir a glória do Pai na tua casa, na tua família. Tu pode refletir Ele no local onde você estiver. Mas é necessário tu te colocar diariamente neste local. Eu te pergunto o que você reflete. Ainda é tempo de buscar a Deus. É tempo de se achegar. E o último versículo que eu quero ler com vocês é Isaías 55. Versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Igreja, vocês notam que há um tempo pré-estabelecido. Não se engane, meu irmão, Jesus está voltando. Isaías já fazia um convite. Naquele tempo: invoquem o Senhor enquanto vocês podem achar Ele. Busquem enquanto vocês podem se encontrar Ele. Eu e você não podemos perder tempo. O dia que se chama hoje, a gente pode ir e estar à frente de Jesus, de pedir ajuda ao Espírito Santo. Você sabe que o noivo vem e somente aqueles que de vestes brancas estiverem e forem reflexo, forem sem mancha ali, serão buscados. E a partir deste dia já não se poderá mais achar. Existe um local que é um local em que a gente se chega a Deus de uma forma diferente. Por exemplo, eu em minha casa, eu tenho uma liberdade diferente da que eu tenho aqui na igreja. Porque na minha casa é o meu lugar, é o meu canto, eu estou na minha privacidade.
eu posso andar, vestir as roupas conforme eu desejo. Ali é diferente, eu não estou, digamos assim, montado ou social ou casual. E existe um local como se fosse a nossa casa, que é nos braços do Pai. E neste local, você na frente dele, você não tem máscara nenhuma. Ali naquele local ele sonda o teu coração. Ali naquele local ele conhece o teu íntimo, o teu pensamento, as tuas dificuldades. Ali naquele local, antes de você falar, ele já sabe. Então ali naquele local não há o que esconder. E é justamente neste local de intimidade com Deus que eu e você precisamos ir diariamente, buscar a Ele, encontrar nele aquilo que eu devo refletir, encontrar nele não só os meus pedidos, mas encontrar nele aquilo que Ele deseja que eu seja. Vocês notam que é necessário, igreja. Por isso eu convido para que cada um de vocês nessa noite possam buscar o Senhor Jesus, clamar. Que nessa noite eu e você possamos mais uma vez chorar e pedir que o Senhor possa nos iluminar, para que eu e você possamos transmitir para as pessoas que olham para nós algo dele. Está na hora, igreja, de nós falarmos: chega de seres humanos transmitindo o seu próprio eu. Está na hora de falar: Jesus, eu não sei quanto tempo falta para a tua volta, mas eu te busco. Hoje é o tempo de nós buscarmos ao Senhor Jesus, de nós chorarmos, de nós clamarmos. Tem muitas coisas que a gente acha, como o pastor Maurício pregou, não é pela força. Homens que lutam pela sua própria força, homens que tentam gritar para ganhar as coisas no seu próprio braço, são homens que não entenderam que é pelo Espírito de Deus que habita em nós, Ele opera em nós as coisas. Ele tem poder para operar em nós e operar em pessoas, só que é necessário que nosso coração se dobre e se volte para Ele. Como quem diz: eu preciso disso, Deus. Por isso nessa noite eu te convido a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos.